Paz do Senhor. Hoje estaremos estudando o Apocalipse no capítulo 17. A descrição da grande meretriz. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Com quem se prostituíram? Os reis da terra, e com o vinho de sua vassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, fiquei admirado e espantado. O anjo me disse: Por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças, os 10 chifres e que leva a mulher. Antes de continuar lendo o texto, vamos compreender essa parte da visão, da revelação do Apocalipse. Nesse caso, quando o anjo leva João para perceber quem é a meretriz. Vamos compreender algumas coisas importantes. A noiva de Cristo, a Jerusalém, ela é representada por uma mulher e uma cidade, no caso, a mulher sendo a noiva do Cordeiro, que é a igreja, e também representada por Jerusalém. Aí nós temos a meretriz, que é uma mulher, que é uma prostituta, e que também é representada por uma cidade, que no caso é Babilônia. Jerusalém, o centro da adoração. A Babilônia, ela tem o símbolo de poder, de riqueza, de luxúria, até porque foi um império, e também de devassidão e prostituição. O que essa mulher representa, então? A falsa religião, aquelas pessoas que falam em nome de Deus, aquelas pessoas até que pregam em nome de Deus, que creem em alguma coisa, mas que a sua fé não está em Cristo. Por que há tantas crenças e há tantas religiões? Porque a religião mais difícil que existe na face da terra para segui-la é o cristianismo. Eu estou falando da essência do cristianismo. Porque se botaram a roupa e dizer que é cristão, qualquer um pode fazer. Mas, se referindo à essência do cristianismo, é a religião mais difícil de professar, de se manter. Por quê? A sua essência, o cerne, é a santificação, é a pureza. As pessoas que aceitam Jesus como Salvador, elas passarão por um processo difícil de mutilação da carne, se referindo não ao corpo em si, mas os desejos desenfreados que norteiam a mente da pessoa, e no momento em que ela aceita Jesus como Salvador, ela tem que passar por esse processo de santificação, libertação, para ter um novo estilo de vida. Nesse processo, muitos desistem e preferem adotar qualquer outra religião, e muitas vezes até dentro do próprio cristianismo, usando o nome de Cristo, mas de uma maneira em que elas não precisem se adequar ao ensinamento bíblico. Então nós temos a mulher, a grande meretriz. Ela é representada pela falsa religião no sentido geral, e ela está sobre uma besta. Ela está montada numa besta.
E essa besta é o sistema religioso. Então, em conjunto, e sendo dirigido, governado pelo próprio dragão, pelo próprio Satanás. Quando você pega a história, você percebe que tanto as crenças quanto o governo, o poder, têm andado junto. Mas chegará o dia em que o próprio Senhor irá revelar isso e irá trazer juízo aos santos e aos ímpios. É disso que se trata o Apocalipse. Bem, aqui diz o seguinte: com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão? Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Essa mulher montada numa besta, que você já sabe, que é o sistema político, besta repleta de nomes de blasfêmias. Quando você olha para o sistema de poder, porque a política em si, ela não é má. Ela é organização, pensando nas pessoas, pensando no grupo, no clã, na tribo, na nação, ela é boa. Mas quando se fala do sistema político, representado por uma besta, está falando da corrupção, onde o dinheiro governa, onde o poder se transformou em um império e onde as verdadeiras necessidades são negligenciadas, porque o que se tem em mente é a minha ideologia através do meu status, através do poder que eu tenho agora para governar. Bem, essa mulher, ela é descrita no versículo 4 de que forma? Vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Olha que interessante a descrição da vestimenta dela. Ela simboliza o glamour, o poder. Ela simboliza as pessoas que estão totalmente no topo. Ela tem aparência, ela tem glória. A sua roupa, dentro da visão, dentro da época, é o ápice das pessoas que poderiam vestir-se bem, tendo na mão um cálice de ouro. Só que dentro desse cálice, olha só, esse versículo tem um contraste porque ele demonstra a aparência dela, a vestimenta dela, mas o que realmente está no cálice em que ela bebe é a essência da situação. Nesse cálice tem o quê? Ele é cheio de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, o que ela está bebendo é nojento, mas ela se apresenta de forma glamurosa, de forma bela. É interessante compreender isso aqui porque a Bíblia, ela não trata da aparência das pessoas, ela trata da essência. Então, essa mulher, ela representa algo, mas ela vive de outra essência, de outra substância que não tem nada a ver com o que ela apresenta. Na sua fronte achava-se escrito um grande nome: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, me admirei com grande espanto. Interessante, como já falei no início, que Babilônia representa a devassidão, o pecado, a concupiscência. Só que era um império. Então você tem poder, você tem governo, mas você tem a representação do que é mal. Só que no versículo 6, diz que ela está embriagada com o sangue dos santos. Quando você olha para a história, você percebe sempre uma perseguição contra o povo que carrega a promessa de Deus. Como eu disse para vocês, o plano de Deus de salvação é um só, em duas fases. A primeira parte, Israel. A segunda parte, a igreja, que é chamada de o Israel de Deus. Por isso que às vezes as pessoas acabam confundindo. Quando
você olha para o povo de Israel, por que esse povo foi tão perseguido e tão massacrado? Já parou para pensar? Porque eles são portadores da promessa. Querendo você ou não, querendo você ou não, são portadores da promessa. Foi através deles que Deus levanta esse povo, Deus levanta os patriarcas, Deus levanta a lei, Deus levanta o sacerdócio, os levitas, e enfim, você já conhece a história. E a igreja vem, posteriormente, no tempo determinado por Deus, Cristo é apresentado na terra, o que nós chamamos de encarnação, mas ele é descendente legal do povo judeu. Ele vem de Israel. E é através dele que se consuma o plano expiatório de salvação. Por isso, no Apocalipse, usa-se o termo cordeiro. O cordeiro nos lembra a expiação de Cristo. Então, é muito importante, compreender isso aqui. Esse povo foi perseguido, a igreja foi perseguida, e será. Não há outra pregação para o genuíno evangelho. Porém, o livro do Apocalipse, ele nos mostra algo muito interessante. A vitória de Cristo com os santos sobre os adoradores de Satanás. Sobre aqueles que têm a marca da besta, aqueles que aderiram ao sistema, que era mais fácil conviver com o sistema do que confrontar o sistema. Versículo 6, ainda na segunda parte, diz que João ficou muito admirado. 7. O anjo disse: por que te admira? Eu vou te mostrar quem é. O versículo 8 tem uma descrição que diz assim: a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo a caminho para a destruição. E os que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que não era, mas é, e aparecerá. Quando você analisa esse versículo, segundo os teólogos, isso fala dos impérios que já existiram. Quais foram? Primeiro, o Egito. Segundo, a Síria. Terceiro, Babilônia. Quarto, Persa. Quinto, Império Grego. Sexto, Roma. Inclusive, os 7 montes, segundo os teólogos, está se referindo a Roma. Mas e o sétimo? O sétimo é o império que emergirá ainda e que terá o controle das nações. E quando a gente olha para a situação geral, a gente já percebe uma organização mundial, a gente percebe a pregação dessa organização, que é o relativismo. Nós estamos em uma época em que não se tem mais características próprias. As religiões estão sendo relativizadas, no geral. A única que vai se manter fiel até o fim é a Igreja de Cristo. Quando eu falo da Igreja de Cristo, eu não falo dos crentes. Porque a Igreja de Cristo, os santos, que fazem parte do corpo, que tem Cristo como cabeça, que fazem parte da estrutura, os discípulos, esses são os que darão a vida por amor a Cristo. E muitos que acompanham, eles vão sair fora, que não suportarão. Aí você me pergunta assim: mas quando chegar esse tempo, o que nós iremos fazer? E eu te respondo da seguinte maneira: esse tempo já chegou. Porque quando você olha para países onde o evangelho não é aceito, você percebe cristãos lá. E você percebe cristãos que estão morrendo por amor a Cristo. Você já deve ter lido aquela história, ou deve ter visto algum vídeo de uma chinesa que está presa e que um cristão brasileiro tentou confortá-la dizendo: a igreja brasileira está orando por você. E ela responde dizendo o seguinte: não, nós estamos orando pela igreja brasileira, porque nós estamos em cárcere, nós estamos na prisão, nós estamos com os dias contados, mas aqui dentro da prisão nós pregamos o evangelho. E a igreja brasileira, que tem liberdade, não consegue pregar o evangelho, apenas prega bênção, prosperidade, cura. Foi uma resposta tão chocante, mas tão real, porque eles estão morrendo por amor a Cristo. E esse é o entendimento
dos verdadeiros cristãos. O discípulo dá a vida. Ah, mas isso é fanatismo. Não. Fanatismo é brigar por algo sem fundamento. Quando se fala de cristianismo, nós estamos falando da nossa fé. Nós estamos falando de vida eterna. E nós compreendemos quem é o Senhor Jesus. Bem, no versículo 8 ainda tem algo interessante que diz assim: cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Temos também a menção do livro da vida. Quando a Bíblia fala de livros, não significa que Deus precisa de um livro como um memorial. Isso é para que eu e você possamos compreender que as nossas obras, elas estão nuas e patentes perante Deus e que Ele nos julgará no futuro segundo a sua reta justiça. Lembre-se que a justiça de Deus não é o que nós temos, não é o conceito que nós temos de justiça. Deus julgará cada ser humano. Vamos usar uma figura muito simples que a Bíblia fala também, é uma balança. É como pegar as tuas obras, as minhas obras, vou falar das minhas. Pega as minhas obras, coloca na balança e do outro lado coloca o peso. E ali sairá a verdade. Se houve retidão, se não houve, se houve verdade, se houve entrega, se houve renúncia, todo ser humano será julgado. Os santos herdarão a eternidade. Até porque se você lutar uma vida inteira e não for salvo, não tem fundamento. E os ímpios também receberão a justa retribuição. Então lembre-se, o livro do Apocalipse, ele não é um livro de pavor. Ele usa muitas figuras de linguagem, dragão, besta, e as pessoas quando lê se assustam, porque imagina que esses bichos existirão realmente. São símbolos de coisas, de poderes que já existiram, que existem e que existirão. Muito simples. 9. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis. 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Como eu falei para vocês, passado, presente e futuro, tudo relacionado ao poder e ao governo. 13. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Interessante que no versículo 14 diz assim: pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem é que tem guerreado contra a igreja de Cristo desde o seu início, desde o seu fundamento? Os governos, os reis. Quando você olha principalmente para Roma, você percebe a grande perseguição que houve contra os cristãos, a ponto de perder suas casas, a ponto de perder suas vidas. Paulo é um deles. O grande teólogo que nos deixou ensinamentos profundos que norteiam a nossa geração e nortearão as gerações futuras a respeito da fé, do evangelho e do cristianismo. Mas ele está preso em uma prisão romana. Qual foi seu crime? Pregar o evangelho. Quando você pega o livro de Atos, você percebe algo muito interessante. O que os discípulos passaram, o que eles enfrentaram. Eles iam pregando o evangelho de cidade em cidade, e eles chegavam nessas cidades, eles eram expulsos, porque ali tinha uma divindade em que o povo cria. E de quando eles pregavam o evangelho, eles eram confrontados e eram muitas vezes expulsos da cidade, apanhavam, eram presos. É só você ler o livro de Atos. Quando você percebe Paulo debatendo com os filósofos começam a debater e a ridicularizar a mentalidade de Paulo, porque ele prega o quê? Que Cristo ressuscitou. É impossível crer na ressurreição de alguém, principalmente para um filósofo. Que ele está ali pensando, maquinando, tentando compreender de onde surgiram as coisas.
Então a ressurreição para eles era algo inacreditável. E eles começam a debater com Paulo. Só que você tem que lembrar que Paulo é aquela pessoa que era perseguidor de cristãos, mas que teve um encontro real, visível com Jesus no caminho de Damasco. Tanto que ele é considerado um apóstolo, porque ele viu o próprio Senhor Jesus. E o seu ministério é tão profundo. Mas qual é a base do seu ministério? A ressurreição de Jesus Cristo, para que as pessoas tenham uma nova experiência de vida que se inicia quando se aceita Jesus, vivam um novo estilo de vida para morrer com Cristo, para quando as coisas se cumprirem, o que está revelado no Apocalipse, elas tenham obtido a salvação. Mas a sua pregação é muito forte, é muito profunda para pessoas que se acham autossuficientes. Na nossa época é diferente? Não, é igual. As pessoas continuam se achando autossuficientes porque elas planejam a vida só enquanto tiver fôlego. A diferença está em quando a Bíblia nos chama a atenção, é porque ela nos mostra que após a morte física haverá uma prestação de contas. Se você adorou Jesus, se você adorou Satanás, se você tem a marca do cordeiro ou a marca da besta, você vai dar conta. Isso aqui não é só para o futuro. Enquanto nós vivemos, nós estamos relacionados a crenças, a quem nós servimos. Por isso que a igreja deve manter a pregação do evangelho. Isso se ela vai ser ridicularizada, se vai ser aceita ou não. Nosso papel é pregar o evangelho. Então é muito importante compreender isso aqui. Olha só, o versículo 14: pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Sempre pelejaram contra o cordeiro. Só que aqui está falando do juízo pleno de Deus. Entenda que nós estudamos até agora o quê? Juízo parcial. Aqui está falando do juízo pleno. Aqui não vai ter misericórdia de Deus. A misericórdia ela tem tempo limitado. Nesse tempo, o juízo é executado e as pessoas sofrerão a pena, e o juízo virá sobre o próprio diabo e sobre os sistemas da terra que aderiram e que adoraram, que tiveram ele como Senhor durante as suas vidas. Interessante que diz assim que o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Interessante que Jesus, ele se manifestará. E nessa manifestação, não haverá grande, não haverá rei, não haverá governante. Hoje as pessoas fazem o que querem. Durante a história, fizeram o que quiseram. Mas quando Jesus se manifestar, como diz o Apocalipse, ou João no Apocalipse, como o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, não haverá quem o possa subsistir. Só que é interessante que diz assim, ó, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem são esses? Os santos, a igreja. 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada. Agora vamos ver, águas na Bíblia tem símbolo de povos. Montes na Bíblia tem símbolo de reinos. Olha só, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Onde ela age? Em todo o universo, falando da parte física, dos humanos. Onde tem pessoas, ali está a sua ideologia. E ela, como nós já vimos na sua descrição, ela é apresentada com riqueza, com luxúria, com poder. Mas no seu cálice, no que ela bebe, existe podridão, abominação. Do versículo 16 ao 18 tem algo interessante. Aqui tem o julgamento para ela. Olha o que ele diz. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, é Deus
que vai determinar que entre eles mesmos eles se destruam. Deus, é o próprio Deus que incutiu na mente deles que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que visse é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Bem, o que nós aprendemos então no Apocalipse 17? Primeiro, a descrição da grande meretriz. Segundo, a descrição do anticristo. Todo o sistema que é anti o próprio Senhor Jesus e a sua doutrina, o seu ensinamento. E, por fim, a vitória de Cristo e dos santos. Esse é o resumo do capítulo 17. Por isso que o livro do Apocalipse é considerado o livro da esperança. Porque os salvos que perderam as suas vidas por amor a Cristo, eles já estão no descanso. E eles estarão, sim, na segunda vinda de Jesus, quando ele se manifestará em glória. Só quero concluir com algo bem interessante. Quando você olha para Mateus, Marcos, Lucas, João, você percebe o quê? O Cristo encarnado como humano, fazendo milagres, sim, pregando, salvando, libertando, sim, mas como pessoa. Quando você encerra essa leitura, então esses livros encerram com o sacrifício expiatório de Cristo, de salvação para a humanidade. Depois vem Atos, que conta as histórias, e aí vem os livros doutrinários, as cartas. Eles nos ensinam como proceder, como servir a esse Jesus. Mas o livro do Apocalipse é a cereja do bolo, porque aí ele apresenta Jesus glorificado. Não é o Jesus como humano, não é o advogado, que você vai lá e ora, e ele intercede ao Pai e tal. Não. Aqui ele aparece como rei, como Senhor, é outro nível. Você tem que compreender quem é Jesus e os níveis de revelação. O problema não está na revelação, o problema está em nós que não compreendemos as coisas. Então, o livro de Apocalipse, sim, é a vitória de Cristo sobre o mundo, sobre o pecado, sobre Satanás e sobre os ímpios. É dessa forma que o livro do Apocalipse se encerra. E nesse caso, o sistema político e religioso também serão destruídos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.